Hoje, vamos desvendar um dos maiores mistérios bíblicos, o que realmente os querubins protegem no Éden e por que isso mudou completamente o destino da humanidade. Você já se perguntou por que Deus colocou seres tão poderosos guardando uma simples árvore? Os querubins não estão ali apenas como guardiões. Eles são os protetores de algo muito maior que uma fruta proibida. Fique até o final, porque o que você vai descobrir sobre esses seres celestiais vai transformar sua compreensão sobre o plano de Deus para a humanidade. E se você ainda não se inscreveu no canal, aperte o botão de inscrição agora, porque aqui no Semente da Verdade revelamos as verdades profundas da Palavra de Deus que poucos ousam explorar. Para entendermos a importância dos querubins como guardiões do conhecimento sagrado, precisamos primeiro compreender quem são esses seres extraordinários. A palavra querubim vem do hebraico querub, que significa aquele que intercede, ou aquele que está próximo. Mas essa definição é apenas a ponta do iceberg. O profeta Ezequiel nos dá uma das descrições mais detalhadas desses seres. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. O primeiro rosto era de querubim, o segundo de homem, o terceiro de leão e o quarto de águia. Imaginem a magnitude e o simbolismo por trás dessa descrição. O homem representa a humanidade e a razão. O leão simboliza a força e a majestade real. A águia representa a transcendência e a visão celestial. E o rosto de querubim, o próprio ser angelical, representa a conexão direta com o divino. Mas há algo ainda mais fascinante sobre os querubins. Em Ezequiel 1:18, lemos que suas rodas eram altas e formidáveis, e as 4 rodas estavam cheias de olhos ao redor. Esses olhos não são meramente decorativos, eles representam a onisciência, o conhecimento completo e a vigilância constante. Agora vocês começam a entender por que Deus escolheu especificamente os querubins para guardar algo tão sagrado quanto o caminho para a árvore da vida? Mas antes de mergulharmos no papel dos querubins como guardiões, precisamos redescobrir o que realmente era o Jardim do Éden. A maioria das pessoas imagina um simples jardim bonito, mas as Escrituras revelam algo muito mais profundo. Gênesis 2:8 nos diz que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. A palavra Éden em hebraico significa prazer ou delícia, mas também carrega o significado de lugar de abundância e, mais significativamente, lugar de conhecimento. O Éden não era apenas um jardim físico, era o centro espiritual da criação, o lugar onde o céu tocava a terra, onde o conhecimento divino fluía livremente entre Deus e o homem. Era literalmente uma universidade cósmica, onde Adão e Eva tinham acesso direto à sabedoria infinita do Criador. Pensem nisso. Adão podia nomear todos os animais porque tinha acesso ao conhecimento criativo de Deus. Ele não estava adivinhando nomes. Ele estava acessando a essência divina de cada criatura. Eva foi criada como Ezer Kenegdo, não apenas uma ajudadora, mas uma força correspondente, alguém com capacidade igual de processar e compartilhar esse conhecimento sagrado. O Éden era o primeiro templo de Deus na terra, e Adão e Eva eram os primeiros sacerdotes da humanidade, com a responsabilidade de cultivar e guardar, não apenas um jardim, mas o próprio conhecimento sagrado de Deus. Agora chegamos ao coração do mistério. No centro do Éden estavam 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por que 2 árvores? E por que uma era permitida e a outra proibida? Deus disse: "De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Observem que Deus não proibiu o conhecimento, ele proibiu um tipo específico de conhecimento. A árvore da vida representava o conhecimento experiencial de Deus, viver em harmonia com sua natureza, conhecê-lo através da comunhão direta. Era o conhecimento que vem do relacionamento, da confiança, da obediência amorosa. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal representava algo completamente diferente. O conhecimento independente de Deus,
a capacidade de definir moralidade sem referência ao Criador. Era o conhecimento que vem da experiência autônoma, da rebelião, da autossuficiência. Vejam a sabedoria de Deus aqui. Ele não criou robôs programados para amá-lo. Ele criou seres livres, com capacidade de escolher entre dois tipos de conhecimento: o conhecimento em dependência de Deus ou o conhecimento em independência de Deus. Quando Adão e Eva escolheram a árvore proibida, eles não ganharam mais conhecimento. Eles perderam o acesso ao verdadeiro conhecimento. Trocaram a sabedoria infinita de Deus pela sabedoria limitada e corrompida da experiência humana, separada do divino. E foi exatamente nesse momento que os querubins entraram em cena. Gênesis 3:24 registra um dos momentos mais solenes da história humana. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24 registra um dos momentos mais solenes da história humana. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Mas prestem atenção no que o texto realmente diz. Os querubins não estão apenas guardando uma árvore, eles estão guardando o caminho da árvore da vida. Eles são guardiões do acesso ao conhecimento sagrado de Deus. Por que Deus fez isso? Alguns pensam que foi punição, mas observem a misericórdia divina aqui. Imaginem se Adão e Eva, em seu estado caído e corrompido, tivessem acesso eterno ao conhecimento sagrado de Deus. Eles poderiam usar esse conhecimento para o mal infinitamente. Gênesis 3:22 revela o pensamento de Deus. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Deus estava protegendo a humanidade de si mesma. Os querubins, portanto, não são apenas guardiões punitivos, eles são guardiões redentivos. Eles protegem o conhecimento sagrado até que a humanidade possa ser restaurada a um estado onde possa manuseá-lo adequadamente. A história dos querubins não termina no Éden. Quando Deus instruiu Moisés a construir o tabernáculo, adivinhem quais seres ele escolheu para decorar o lugar mais sagrado? Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e o outro querubim na outra extremidade. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Os seus rostos estarão voltados um para o outro. Isso não é coincidência. Deus estava recriando simbolicamente a proteção do conhecimento sagrado. O lugar santíssimo representava o retorno ao Éden. E os querubins, sobre a Arca da Aliança, eram os mesmos guardiões do conhecimento sagrado. Mas observem algo fascinante. No tabernáculo, os querubins não estão bloqueando o acesso. Eles estão facilitando o encontro entre Deus e o homem. Êxodo 25:22 diz: E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins. Os querubins agora supervisionam a restauração do relacionamento entre Deus e a humanidade através do sistema sacrificial. Eles ainda são guardiões do conhecimento sagrado, mas agora supervisionam o caminho de volta ao conhecimento de Deus. No Templo de Salomão, essa simbolização atingiu seu ápice. 2 querubins gigantes de ouro, cada um com 5 metros de altura, cobriram todo o lugar santíssimo com suas asas. Era como se todo o templo estivesse sob a proteção e supervisão dos guardiões do conhecimento sagrado. Mas a história mais incrível ainda estava por vir. Durante séculos, os querubins guardaram o acesso ao conhecimento sagrado, supervisionando o sistema sacrificial que apontava para algo maior. E então, Jesus chegou. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Prestem atenção. O véu que se rasgou estava diretamente na frente dos querubins sobre a arca. Simbolicamente, o caminho para o conhecimento sagrado havia sido reaberto. Jesus não veio apenas para nos salvar do pecado.
Ele veio para restaurar nosso acesso ao conhecimento sagrado de Deus. João 17:3 define vida eterna não como duração, mas como conhecimento. E a vida eterna é esta, que te conheçam, ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus é o caminho de volta à árvore da vida. Ele é o caminho de volta ao conhecimento sagrado que Adão e Eva perderam. Os querubins não precisam mais bloquear o acesso. Eles agora supervisionam a restauração. Hebreus 10:19-20 declara: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Os querubins que uma vez guardaram o caminho agora celebram nossa entrada. Eles continuam sendo guardiões do conhecimento sagrado, mas agora guardam para nós, não contra nós. Primeiro, devemos entender que o conhecimento de Deus não é informação, é transformação. Os querubins não guardam dados ou fatos, eles guardam a própria natureza e caráter de Deus. Segundo, devemos abordar o conhecimento sagrado com reverência. Os querubins nos ensinam que há uma diferença entre conhecimento casual sobre Deus e conhecimento sagrado de Deus. Um pode ser obtido através de estudo, o outro só através de relacionamento íntimo. Terceiro, devemos lembrar que nem todo conhecimento é seguro para nós. Os querubins nos lembram que Deus, em sua sabedoria, às vezes protege-nos de conhecimento que poderíamos usar incorretamente. Há mistérios que ele revela apenas quando estamos espiritualmente maduros para recebê-los. Os querubins são muito mais do que criaturas místicas em uma história antiga. Eles são guardiões ativos do relacionamento entre Deus e a humanidade, supervisores da restauração do conhecimento sagrado que perdemos no Éden. Hoje, através de Jesus, temos acesso ao mesmo conhecimento sagrado que Adão e Eva perderam. Os querubins não estão mais bloqueando nosso caminho. Eles estão celebrando nossa entrada no lugar santíssimo. A pergunta que fica é: como você está se aproximando desse conhecimento sagrado? Está buscando informação sobre Deus ou transformação através de Deus? Está tentando conhecê-lo intelectualmente ou relacionalmente? Se este vídeo tocou seu coração, se essa revelação sobre os querubins abriu seus olhos para uma dimensão mais profunda do plano de Deus, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe como essa perspectiva mudou sua compreensão sobre o relacionamento com Deus. E não se esqueçam, se inscreverem no canal Semente da Verdade e ativem o sininho para não perderem nossos próximos estudos. Vamos continuar explorando os mistérios profundos da Palavra de Deus que transformam vidas. No próximo vídeo, vamos explorar outro mistério fascinante: os serafins e o fogo purificador de Deus. Vocês vão descobrir por que esses seres celestiais clamam Santo, 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 e como isso se relaciona com nossa santificação. Que o Senhor abençoe vocês com revelação crescente do seu conhecimento sagrado. Até a próxima e lembrem-se, a verdade liberta, mas primeiro incomoda. Continuem plantando sementes da verdade.